Bolsonaro está sendo completamente destruído na campanha municipal. E as pesquisas da Quest estão aí para corroborarem com a minha percepção sobre isso. No final de 2024, Bolsonaro vai ser descartado pelo PL porque ele simplesmente não influencia em nada na campanha municipal. E eu sei que um monte de gente vai vir e vai falar o seguinte: ah, mas espera lá, o Lula também não está influenciando nem na campanha do Boulos, então o Lula também é derrotado? Não é. Não é. Sabe por quê? Porque eu tô ficando cada vez mais convencido que a campanha municipal tem uma interferência muito diminuta na campanha federal para o executivo, para a presidência da república. E vai ter um monte de comentarista político fazendo projeção para 2026 baseado em 2024 e todos eles vão errar. Sabe por quê? Porque a percepção ou a politização municipal é bem diferente da politização federal. As pessoas elas não conseguem ver diferença entre direita e esquerda no âmbito municipal, diferentemente do âmbito federal. E quando você pega as pesquisas Quest, o Bolsonaro tá levando uma surra com os seus candidatos. É no Rio de Janeiro, é em BH, pode estar crescendo um pouquinho, mas isso é insignificante. O Bolsonaro é o maior derrotado e vai ser descartado pelo PL. Mas coloque 3 pontos que eu quero saber a sua opinião, principalmente sobre essa minha tese. Você acha que qual que é o grau de influência da campanha municipal para a campanha presidencial? 2. Bolsonaro é o maior derrotado de 2024? Ele vai ser descartado? E 3. Por que não há essa influência presidencial na campanha municipal? Deixe seu like se você concorda que o Bolsonaro é o maior derrotado e se inscreva no canal. A pesquisa Quest, nós já falamos sobre o resultado em São Paulo. E agora eu quero passar por outros centros, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, para poder construir o meu argumento a respeito da influência municipal não ser tão grande assim no âmbito federal e por isso que a esquerda, na minha opinião, está tranquila para 2026. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes conseguiu crescer ainda mais. Ele estava com 60% e foi para 64%. Vai vencer no primeiro turno. Isso é indubitável. O Alexandre Ramaggi, o candidato do Bolsonaro, também cresceu um pouquinho, cresceu 4%. Saiu de 9% e foi para 13%. Um crescimento pífio. E o Tarcísio Mota do PSOL perdeu 1%, saiu de 5% e foi para 4%. Isso tudo depois do horário da televisão. Então, começou a propaganda e o Eduardo Paes cresceu ainda mais. Segundo a Bela Megali do O Globo, esse resultado do Alexandre Ramaggi causou muita frustração, porque era esperado que o Ramaggi fosse dobrar a quantidade de votos, fosse sair dos 9%, fosse para 18%. Isso os trackings internos, ou seja, aquelas pesquisas que são feitas pelo partido, estavam mostrando isso, mas acabou não acontecendo. E algumas pesquisas, ou no caso o Datafolha, que foi divulgado anteriormente, a pesquisa Quest, mostrou que o Alexandre Ramaggi, de todos os candidatos, é aquele que tem a maior rejeição. Ou seja, ele está lascado. Ele não tem carisma, ele não tem talento, ele não tem conhecimento, ele não tem nada para enfrentar o Eduardo Paes, que é o símbolo da cidade do Rio de Janeiro. E os votos do Ramaggi, que poderiam vir do Bolsonaro, não vieram. Os votos do Ramaggi estão indo para o Eduardo Paes. O Silas Malafaia, que poderia ajudar, também não está ajudando. Ou seja, Bolsonaro caminha para ser um completo desastre no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, nós temos um fenômeno também semelhante. Porque o verdadeiro candidato bolsonarista raiz é o Mauro Tramonte, do Republicanos, que é um apresentador de televisão. Só que o Tramonte está começando a desidratar, podendo passar por um efeito Celso Russomano. O Tramonte tinha 30%, foi para 27%. E o Fuad Noman, que é o prefeito atual de Belo Horizonte, saiu de 9% e foi para 20%. Ele cresceu demais. E o Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro, saiu de 12% e foi para 16%. Também cresceu, então tá todo mundo ali num bololô, possivelmente com a queda do Mauro Tramonte. Então, o bolsonarista apoiado pelo PL está possivelmente tirando votos do bolsonarista raiz. Claro que agora o PL pode estar influenciando com a força que tem e você vai colocar aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas vendo tudo isso, porque Rio de Janeiro nós temos o Eduardo Paes, que não é um de esquerda, do PSD. PSD não é um partido de esquerda. Em Belo Horizonte, o candidato do PT não existe. Em São Paulo, o Boulos está na 3ª posição. Fortaleza, por exemplo, nós temos o Capitão Wagner, que é o bolsonarista raiz, está perdendo. Está empatado com o André Fernandes, que é o candidato apoiado do Bolsonaro. André cresceu 7%.
O Evandro Leitão, que é o candidato do PT, também cresceu 7%. O Capitão Wagner perdeu 7% e tá todo mundo embolado. Aí você vai falar, pô, mas a esquerda vai levar uma surra no âmbito municipal. Vai ser uma disputa direita contra direita em 2024 e a esquerda fora? Sim, vai ser. Só que aí algumas pessoas vão querer falar que o Lula foi derrotado em 2024, que o Lula perdeu, que o PT saiu enfraquecido, que é um problema para 2026 e tá tudo errado. Há uma hipervalorização da importância da campanha municipal com relação à campanha federal. Mas a gente tem que entender, pessoal, que essa visão de direita, do que é esquerda, no âmbito municipal, não tem como você ter uma diferenciação tão grande assim. Porque qual é a importância do prefeito na cidade? É não manter buraco, é manter a iluminação bem feita, é o serviço de zeladoria, talvez abrir ali um posto de saúde, uma creche, uma ponte. Essa é a função do prefeito. Não há muito que ele possa fazer. E a vocação do PT nunca foi a municipal. O PT, desde sua concepção, sempre teve a vocação pelo centro do poder. Lula nunca se portou para a cidade. Porque a verdade é que a política pública de esquerda ela é feita na presidência da República e não na prefeitura da sua cidade, da minha ou de qualquer um de nós. Então o resultado não importa para 2026. Não no âmbito federal. Claro que no âmbito legislativo, eu falei no âmbito executivo, no âmbito legislativo influencia muito. Mas federal para disputa presidencial, isso não muda nada. Porque aí sim você sabe e diferencia quem é de direita ou quem é esquerda. A campanha municipal ela é muito despolitizada, porque não dá para ficar palpável a diferença quem vai fazer um programa social, quem vai fazer um programa de privatização. Isso tudo fica muito na presidência e eu quero saber a sua opinião sobre essa percepção. As cidades, elas são muito dominadas pelos partidos do centrão, porque do outro lado do PT, você tem os partidos do centro, com o PL e o Bolsonaro, que não tem o que fazer, então tem que participar da campanha municipal. E esse partido do centrão é a nova direita, são os partidos de direita. Porque os verdadeiros partidos de centro passam por momentos de crise, inclusive nas cidades, como o PSD, o PSDB, o PDT, o PSB e outros partidos. Então os partidos de centro foram sendo dominados pelo centrão e ali na prefeitura o cara pode votar num candidato de extrema direita porque tá contra o prefeito, porque tá de saco cheio de uma administração que tá um longo período, e depois, na presidência, votar no Lula tranquilamente, até porque os indicadores econômicos do Lula estão bem. E isso tende a ter uma continuidade. Ah, então por que o Lula não perde na campanha municipal e o Bolsonaro é derrotado? Porque, óbvio, o Bolsonaro, ele não tem mais nada politicamente, a não ser a campanha municipal. Porque o Bolsonaro está inelegível, ele não vai conseguir disputar forças com o Lula em 2026. O que Bolsonaro pode fazer para se manter relevante politicamente e não ser descartado? Influenciar na campanha municipal. Ele está conseguindo fazer isso? Não. Porque a lógica da polarização não interfere na campanha municipal. Porque, como nós falamos, há uma percepção local e uma percepção nacional. Então, depois de 2024, o Bolsonaro vai ser descartado. Porque ele não serve para nada. Ele não está apto a disputar 2026. E ele, na condição de um ex-presidente, tem que disputar 2026. Talvez seja até por isso, por essa divisão federal e municipal, que o Guilherme Boulos, mesmo com a ajuda do Lula, não está conseguindo prosperar nas pesquisas. Mas aí você pode colocar nos comentários a sua percepção.